Graça e paz, meus amados irmãos, sou o pastor Diego Penha e gostaria de convidá-lo dessa feita a abrir comigo a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2. Nós vamos dar continuidade à nossa exposição nos versos 13 a 17. Veja comigo, 1 Pedro, capítulo 2, versos 13 a 17, diz assim o texto. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Vamos orar, meus irmãos, nesse instante. Senhor Deus, amado Pai, obrigado pela Tua palavra, foi lida nesse instante, que é poderosa, Pai, ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e é capaz de discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a Tua lei, a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a pregar a Tua palavra com fidelidade. Abençoa a Tua igreja, Senhor, nesses tempos de crise e nos ajuda a nos centrarmos na Tua bendita palavra, Senhor, a sermos guiados por ela. Ilumina as nossas mentes e aquece o nosso coração, que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós estamos meditando no tema uma vida exemplar na sociedade. E nós vimos aqui alguns pontos, nós vimos a ordem para a submissão, sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Então nós vimos que aqui há uma ordem clara, submissão, que o Senhor nos chama. E nós vimos também, meus irmãos, em segundo lugar, que o motivo para a submissão. Sujeitai-vos a toda a instituição humana, diz o verso 13, por causa do Senhor. Esse é o motivo, essa é a nossa motivação. A motivação para a obediência não é medo, não é evitar a punição, mas é por causa do Senhor. Os cristãos obedecem às autoridades civis porque desejam honrar ao Senhor. É para honrar Deus, porque Deus que ordenou o governo humano. Então os cristãos eles devem observar as leis feitas pelo homem com cuidado, desde que essas leis não entrem em conflito com o ensino claro da Escritura. Nós vimos sobre isso. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. No entanto, o Senhor mesmo, ele instituiu então essas autoridades para cuidar da sociedade. E nós tratamos então esse assunto que, embora às vezes não nos pareça justo essas autoridades, o que nos motiva a sermos submissos é a honra do Senhor, é por causa do Senhor, é para a glória do Senhor, é para o bom testemunho do Senhor. Então, em terceiro lugar, vejamos a extensão da submissão. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Aí estamos ainda nos versos 13 e 14. Então veja, Pedro discorre sobre a extensão também aqui da submissão dos crentes, observando que ela se aplica a todos os níveis de autoridade. Isto é, não importa se a autoridade é um rei, presidente ou primeiro-ministro, o nosso dever é sujeitar-se a ela. Toda a instituição humana, diz o texto. A palavra instituição, ktisis em grego, sempre ocorre no Novo Testamento em conexão com atividades criativas de Deus. Então isso significa que Deus criou todas as bases da sociedade, o trabalho humano, a família e o governo. Logo, os crentes se submetem às autoridades porque foram estabelecidas por Deus. Porém, há um equilíbrio que os cristãos devem manter entre o respeito ao homem e seu ofício,
mas não respeitá-lo mais que a Deus. Essa ordem não exclui as autoridades que tomam decisões ruins ou injustas. O Antigo Testamento reconhece a existência de governantes corruptos. Lá em Daniel 9, também em Miqueias, capítulo 7. Mas reconhece que Deus tem a prerrogativa de julgá-los. Os crentes devem confiar que Deus ainda exerce domínio soberano e perfeitamente sábio sobre sociedades e nações. No verso 14, Pedro declara que os reis e governantes, eles são tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Paulo fala que o governo carrega a espada, como um vingador que traz a ira de Deus sobre aquele que pratica o mal. Isso aponta para o poder do Estado em aplicar uma punição para trazer justiça a todos. O Antigo Testamento muitas vezes fala sobre o papel do rei na promoção da justiça. As autoridades geralmente recompensam a boa cidadania com um tratamento justo e favorável. Em Gênesis 39, por exemplo, nós vamos ver o exemplo de José, diz o texto que o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele pôs por mordomo de sua casa, ele passou às mãos tudo que tinha. E nós sabemos que José foi caluniado, irmãos, ele foi preso, ele foi injustiçado, mas ainda assim não desobedeceu às autoridades, respeitou a lei, foi um homem reto e fiel ao Senhor. Em Gênesis 41, Faraó faz de José a autoridade sobre toda a terra do Egito. Provérbios 14:35 diz: o servo prudente goza do favor do rei, mas o que procede indignamente é objeto do seu furor. Portanto, o papel do governo é punir aqueles que fazem o mal e proteger aqueles que andam retamente. O governo faz isso em parte por legislar a moralidade. Leis contra assassinato e roubo são morais e bíblicas. Leis contra a discriminação racial refletem o ensino bíblico de que Deus não faz acepção de pessoas. As leis devem proteger os cidadãos contra o pecado, por exemplo, a pornografia, a prostituição, drogas, entre outros. O fato de que algo é ilegal vai conter muitas pessoas de praticá-lo. Assim, Pedro mostra que o governo é ordenado por Deus para promover a justiça. O resultado da promoção da justiça será a promoção da paz e ordem na sociedade. Por isso, em 1 Timóteo 2, Paulo instrui a Timóteo. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Quarto lugar, irmãos, vejamos a razão para a submissão. Verso 15, veja comigo. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Vejam, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Este é o objetivo, o propósito de nossa submissão. Que evitemos qualquer condenação e sejamos elogiados a fim de fecharmos a boca daqueles obstinados que procuram razões para criticar os cristãos. A palavra emudecer, phimo, em grego, significa fechar a boca com uma mordaça. É usado por Paulo em 1 Coríntios a referir à prática de fechar a boca do boi quando pisa o trigo. Paulo escreveu a Tito, irmãos, em Tito capítulo 3, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Uma das qualificações também, meus irmãos, para ser um presbítero é que o homem tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo, diz 1 Timóteo 3. Esse tipo de testemunho incontestável, mesmo diante daqueles que rejeitam o Evangelho, silencia os inimigos e permite que o poder salvador de Cristo se manifeste.
façais emudecer a ignorância dos sensatos, diz o verso 15. A palavra que Pedro usa para ignorância aqui, agnosia em grego, significa mais do que simplesmente uma falta de conhecimento. A palavra agnosia exprime a ideia de algo diretamente oposto a gnosis, que significa conhecimento como resultado de uma observação e experiência. Ou seja, indica uma rejeição hostil da verdade. 1 Coríntios 15:34. É uma falta de percepção espiritual escancarada, que o apóstolo ainda caracteriza como tolo, afronon em grego. Esse termo significa sem sentido, sem razão, e pode expressar a falta de sanidade mental. Quando Israel foi enviado para a Babilônia, a sua situação era paralela à dos cristãos de hoje. Eram peregrinos em uma terra estrangeira, olhando para a restauração prometida à sua terra. Deus disse a Jeremias, em Jeremias 29, a proclamar os exilados para construir casas, plantar jardins, tomar esposas, educar os filhos. E depois ele acrescentou, procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Esse é um bom conselho para os cristãos que estão exilados, como estranhos nesse mundo perverso. Em quinto lugar, irmãos, vejamos a atitude da submissão. Verso 16. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Pedro sabia que seus leitores, incluindo nós, não aceitariam a ideia de submeter os governantes pagãos, e muito menos aos bons governantes cristãos. Ele poderia nos ouvir a objeção, mas somos livres em Cristo. Nós não temos de obedecer a um tirano pagão. Assim o apóstolo Pedro escreveu, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Os cristãos desfrutam a verdadeira liberdade quando obedecem a Deus e vivem como servos de Deus. E a palavra aqui no grego é douloi, que significa escravos. Mesma palavra usada em Romanos. Apesar de viver como homens livres, eles também devem viver como escravos de Deus. Assim como um trem só é verdadeiramente livre quando anda sobre os trilhos, de modo semelhante, seres humanos são livres quando obedecem a Deus. A verdadeira liberdade é viver justamente em submissão a Deus. Logo por causa do Senhor, irmãos, que ordenou o governo para o benefício da raça humana, nos submetemos a Ele quando nos submetemos a um governo civil. Todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, diz o verso 16. Porém, Pedro adverte que os cristãos não devem usar essa liberdade espiritual como um pretexto. Epikaluma em grego. A palavra epicaluma significa véu, cobertura e metaforicamente um disfarce. Isto é, a liberdade cristã nunca deve ser uma desculpa para a satisfação dos próprios desejos ou para a licenciosidade. 1 Coríntios 8, versos 9 a 13, Paulo disse, vede porém que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, parece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo, a meu irmão nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo, disse Paulo. Uma atitude verdadeiramente justa, irmãos, fará com que os cristãos usem a sua liberdade como servos de Deus. Paulo exortou aos Coríntios, em 1 Coríntios 7, 22, porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. A liberdade que tem os livrou da escravidão do pecado, para servir o privilégio de sermos escravos da justiça.
Sexto e último lugar, irmãos, vejamos a aplicação da submissão, verso 17. O verso 17 diz assim: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Pedro continua o seu ensinamento sobre o assunto importante de ser servos de Deus, listando vários exemplos específicos de como devemos fazer isso. Ele diz primeiro, tratai todos com honra. A palavra honra, timão em grego, é a mesma palavra que Jesus usou ao declarar que temos que honrar pai e mãe, em Mateus 15:4. E que devemos honrar o filho, assim como honramos o pai, João 5:23. Essa é uma marca do estilo de vida cristã autêntica, que devemos honrar todas as pessoas. A ideia tem a ver com grande consideração. A expressão refere-se não somente ao cumprimento do dever, mas ao respeito interior. Mas ele diz também, amai os irmãos. O amor, agapau em grego aqui, deve fluir livremente e generosamente da vida de verdadeiros cristãos. Como Jesus disse, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros, de João 13:35. Mas Pedro, ele diz, temei a Deus. A palavra temer, phobel em grego, significa reverenciar, venerar, tratar com deferência ou obediência reverencial. O temor ao Senhor é o fundamento da vida cristã. O verbo temor aqui não significa terror, mas respeito e reverência que leva à obediência. Você nunca vai realmente respeitar as pessoas até que comece a reverenciar a Deus. Mas Pedro diz mais, ele diz honrai o rei. É natural homenagear um bom rei, um governante que respeitamos. No entanto, Pedro está a pedir aos seus ouvintes, aos seus leitores, para homenagear ninguém menos do que o próprio Nero. Essa é outra marca do cristão autêntico. A capacidade de honrar até mesmo os tiranos da nossa sociedade. Aqueles que abusam e nos perseguem. Devemos respeitar a todos aqueles que Deus colocou em posição de autoridade. Esse inclui o rei e governadores. Mesmo que não sejam capazes de respeitar um líder, porque ele é corrupto ou imoral, nós devemos respeitar o seu ofício. Uma vez que Deus ordenou às autoridades desprezá-las, é desprezar o próprio Deus. Entretanto, como cristãos, irmãos, nós temos que ter discernimento em nosso relacionamento com as autoridades humanas. Há momentos em que o certo é deixar de lado os nossos próprios privilégios. E há momentos em que utilizar a nossa cidadania é a coisa certa. Paulo estava disposto a sofrer pessoalmente em Filipos, mas não estava disposto a fugir da cidade como um criminoso. Quando foi preso sob falsas acusações, Paulo usou sua cidadania para proteger-se e insistiu em um julgamento justo perante César. Concluindo, irmãos, o nosso texto ele se baseia na suposição de que você está em sujeição a Deus e quer agradá-lo. Pedro não está promovendo moralismo, mas submissão ao senhorio de Jesus Cristo. Ele está nos mostrando como a submissão se desenvolve em nossa relação com as autoridades. Portanto, antes de acertar com o governo, você tem que se acertar com Deus, arrependendo-se de seus pecados e confiando em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Seu relacionamento com Cristo provê a base para a submissão adequada em relação ao governo. O Sir Frederick Catherwood, um membro cristão do Parlamento Europeu, ele declarou: tentar melhorar a sociedade não é mundanismo, mas amor. Lavar as mãos para a sociedade não é amor, mas mundanismo. Cidadãos cristãos devem ser bons cidadãos. A principal forma de fazer isso é através da submissão às autoridades. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus amado, santíssimo, obrigado pela sua santa palavra, obrigado por nos instruir, Senhor, mais uma vez. Que o Senhor nos agracie, ó Deus, nesse dia, que o Senhor nos ajude a voltarmos os nossos olhos para o Senhor,
e por causa do Senhor e para a tua glória, sermos, ó Deus, homens e mulheres cristãos que honram o Senhor, que agradam o Senhor, que vivem para a tua glória, Senhor, que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe, meus irmãos.